Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você, comentar o Marcelo Pavão, que é advogado e jornalista, e a Camila Morim, que é advogada. A primeira notícia é uma notícia assim que parece notícia do ano passado, mas muda a cor. E muda o canal também. O Canal 2 em Santos apareceu ontem com a água branca. A CETESB foi avaliar, foi despejo de tinta. Por que eu falo que é repetição? Porque em novembro, final de novembro, o Canal 1 em Santos também e o canal da Barão de Penedo, aí é a foto do Canal 2 com a água branca. Eles apareceram com a água azul, até meio fosforescente, o canal da Barão de Penedo e o canal do Canal 1, o Canal 1. E a Prefeitura de Santos se identificou que foi despejo de resíduo de tinta na rede de água pluvial e o condomínio foi multado. Se o responsável por esse novo despejo de tinta assistiu ao telejornal, ele não assistiu, né? Senão ele não teria feito isso agora. A gente divulgou que houve a multa. Qual vai ser a próxima cor, hein, Pavão? Boa tarde. Já teve azul, branco e agora? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Feliz Ano Novo, né? A gente está retornando aqui. Feliz Ano Novo. Paulo, é lamentável, né? Essa prática de jogar essa tinta no ralo para ir para a água pluvial e ir para o mar. As punições, elas deveriam ser muito fortes, muito intensas, para coibir esse tipo de prática. Porque, da mesma forma como foi naquele caso lá do condomínio, que o zelador simplesmente pegou a tinta e falou, vou descartar, jogou no ralo. Ontem foi gozada que ali perto tem estruturas muito grandes que costumam utilizar tinta branca, né, nas paredes, tem hospitais, velórios, vários institutos, UPAs, então isso precisa ser identificado. E precisa ser responsabilizado quem faz isso, porque é um crime, a gente não pode nem colocar porque foi pouca coisa. Não, os animais, isso já foi para a água do mar, já matou mais animal, já está poluído, e a gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. Então, espero que sejam identificados e punidos exemplarmente, né? Os responsáveis, Paulo. Mesmo nos canais de Santos, no Canal 3 também, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, a gente via peixes grandes se movimentando por ali. Ainda tem, né? Aqui no Canal 6 tem peixe, vários canais entram, pássaros se alimentam ali, ainda existe vida no canal. A gente não pode permitir que isso acabe. E pelo contrário, a prefeitura, os órgãos ambientais têm que estar em cima, com zeladoria, com tratamento, porque esses canais, eles não são canais de esgoto, eles são canais que eles facilitam o trânsito, né, da água, porque nós estamos numa ilha. A invenção tem mais de 100 anos, quer dizer, foi feita exatamente para coibir o quê? Pragas, mosquitos e essas coisas, e é o que funciona. Então a gente precisa preservar os canais, precisa preservar a vida, porque ali é toda uma cadeia, né? Os peixes comem as larvas, os pássaros comem os peixes e a cadeia alimentar é feita. Então isso precisa ser preservado e as autoridades não podem considerar isso como um detalhe menor, Paulo. O sanitarista Saturnino de Brito projetou os canais que ajudaram na drenagem e no combate às pragas em Santos no começo do século passado, terminou na década de 20. Ele era tão genial que ele trouxe do México um peixinho, lebiste, né? Isso. Que colocou nos canais, que come a larva dos mosquitos, ajudou a combater a dengue, a febre amarela, né? Que assolavam a cidade no começo do século passado. Quem me chamou a atenção para essa pauta da água branca no Canal 2 foi a Camila, que mora ali perto, né? Tem um apartamento ali perto. Boa tarde a todos. Feliz 2022 para todos, que nós tenhamos saúde, porque é o que nós estamos mais precisando nesse momento. Paulo, eu tenho um apartamento ali no Canal 1 e essa é um crime ambiental, como o Pavão estava falando, e não dá para relevar, não dá para não aplicar nada, nenhuma sanção. É muito grave isso, porque parece que as pessoas esquecem que os canais de Santos todos
desembocam no mar, né? E a gente tem uma vida marítima que é necessária de cuidados, de prevenção, porque o ecossistema que a gente tem é muito inteligente. Então, assim, os canais de Santos, além de serem essenciais para muita coisa, agora a chuva, ele está ajudando bastante, assim, ele desemboca no mar, e não dá para a gente ter crimes ambientais desse nível, porque até hoje, assim, a gente não sabe muito bem, né, o que pode levar um derramamento de tinta, não sabe, no caso do Canal 2, não sabe que tipo de tinta que tipo de danos ainda pode causar, mas assim, o canal desemboca no mar, gente, não dá para cometer esse tipo de crime e achar que não vai acontecer nada, que tenha sanção, que tenha uma punição bem severa em relação a essa tinta na água, não é só engraçadinho para colorir o canal de branco, tem que ter sanção, porque é um crime ambiental. Covid no Brasil, na pandemia, e não é só no Brasil, mas principalmente no Brasil, elas continuam politizadas. A bola da vez é a vacinação das crianças, que ontem a novela teve teve um capítulo importante, né? O governo federal desistiu de exigir uma receita médica, uma prescrição médica para a criança ser vacinada. Por que desistiu? Primeiro porque a Anvisa já aprovou essa vacina para crianças desde o dia 16 de dezembro, nós estamos em 6 de janeiro, tem 20 dias, talvez algumas vidas já pudessem ser salvas nesse período. Segundo, porque outros 39 países, incluindo a União Europeia, países da União Europeia, incluindo os Estados Unidos, também aprovaram essa vacina. Terceiro, que saiu um estudo feito nos Estados Unidos, que de 8 milhões, mais de 8 milhões de vacinas aplicadas em crianças, houve 400 mil efeitos adversos, ou seja, 0,05%. E 97% desses 400 mil casos adversos foram de dor no local da picada. A criança teve dor no local da picada da vacina, ou seja, insignificante. Os outros é febre, enjoo, uma reação desse tipo. E ainda tem um outro fator. O Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator, já tinha sinalizado que autorizaria a vacina em crianças de 5 a 11 anos, mesmo sem prescrição médica. Ou seja, foi acuado de todos os lados e o governo acabou dando um passo atrás. Foi isso, Pavão? Um passo não, acho que deu uns 3 passos atrás, né? Porque o governo federal, a gente não pode esquecer essa cronologia. A gente está falando dia 16 de dezembro, que é o dia que a Anvisa declarou que a vacina podia ser aplicada em menores de 6 a 11 anos. Eu esqueci de falar que nesse dia o presidente Jair Bolsonaro ameaçou... Até os técnicos, a divulgação. Só que a gente não pode esquecer, Paulo, e aí é tanta coisa que acontece, que o dia 16 de dezembro foi o dia que a Anvisa declarou, através de um documento assinado por 1.600 técnicos, que a vacina podia ser ministrada. Mas a gente não pode esquecer que essa reunião ocorreu com 2 semanas de atraso, porque o governo, na primeira reunião, não convidou a Anvisa e na segunda reunião esvaziou para que não houvesse quórum para ser o documento liberado. Então, assim, nós estamos falando de um atraso, no mínimo, de 1 mês e meio na vacinação de crianças. É óbvio, é claro, e as estatísticas estão aí para confirmar, os dados, que crianças morreram de Covid nesse período que já podiam ter sido vacinadas. Então, o mesmo erro que o governo Jair Messias Bolsonaro cometeu com o início da vacinação, ele comete com as crianças. Ele recusa, ele resiste, ele faz de tudo, só que deu tudo errado, ainda bem para a população e para a saúde brasileira. As entidades médicas e todas as associações médicas se reuniram, foram em peso na audiência pública, viraram a maioria. A consulta pública foi esmagadora contra a intenção do governo, e o governo não é que ele teve que voltar atrás, ele teve que jogar fora seus planos absurdos, porque quem assistiu ontem a entrevista coletiva do ministro da mentira, digo, da saúde, que falou um monte de abobrinhas com eles e os seus assessores, com dados, estatísticas, gráficos, para dizer depois
Olha, já estamos tomando todas as necessidades, as providências para a compra das 40 milhões de vacinas, sabe que a Pfizer não pode entregar. É um governo da mentira, é nojento o que esse ministro Marcelo Queiroga faz, seus asseclas, porque aquilo é uma quadrilha. O presidente, eu nem falo mais, um cara que estava entupido no seu estômago, estava saindo dejeto pela boca quase, o cara ontem sai e vai no jogo de futebol, o que se espera de um cidadão desse? Eu não espero mais nada. A única coisa que eu espero são 359 dias e contando. Essa semana faltavam 365, faltam 359 só. Para terminar o mandato do Jair Bolsonaro, e isso se ele não for reeleito para mais um mandato, ele disputa a reeleição. Agora, nesse caso das vacinas das crianças, é bom a gente lembrar também que o site G1, nessa semana, apresentou uma reportagem sobre um menino do Paraná, Nicolas, de 9 anos, que morreu um dia depois do Natal. Em Guarujá, morreram 3 crianças de Covid nesse período e no Brasil todo, mais de 500 mortes de crianças. Quanto mais rápida a vacinação, ao contrário do que o governo está fazendo, mais vidas podem ser preservadas, Camila. Paulo, eu lembro que logo no começo da discussão, se eu não me engano, o ministro da mentira, como disse o Pavão, declarou que a morte de crianças era insignificante ainda e que dava para esperar um tempo mais para começar a aplicação da vacina ou não. Desculpa, mas para mim nenhuma morte, seja de adulto ou de criança, é pouca. E em relação a essa discussão da vacina, nós estamos voltando a uma discussão já pacificada. É óbvio que tem que vacinar criança, é óbvio que tem que vacinar adulto, enfim, tem que vacinar todo mundo. Não é porque criança fica só com febrinha ou fica só com dor no braço. Gente, não importa, fica o que ficar, que tenha febrão, que passe uma noite sem dormir. Tem que vacinar, porque o risco da doença é muito maior. Não são 500 mortes que são insignificantes. É igual o presidente estava falando há 2 anos atrás, que as mortes ainda não são significativas. Gente, não importa, morreu um, já tem significado e já tem que tomar uma atitude. Então, assim, tenho certeza, eu conversei com várias amigas que são mães, 90% delas vão conversar com o pediatra antes para saber justamente quais podem ser esses efeitos, mas não precisa de prescrição médica, não precisa de nada, tem que vacinar. Alguém contestou alguma daquelas vacinas que as crianças tomam logo que nascem? Nem sei quais são muitas, mas ninguém nunca contestou nada. Foi lá, tomou e pronto. Então essa é mais uma vacina que tem que assim, vai lá, toma e encerrou o assunto. Sabe, tá tudo politizado aqui no Brasil, assim, ou você ama ou você odeia, não existe um meio termo. A ciência parece que é feita para nada. Teve estudo, teve aprovação, não nasceu de ontem para hoje. Todo mundo fala, mas é uma vacina que tem menos de 1 ano. E daí que tem menos de 1 ano, gente? A ciência, a medicina hoje tem recurso para fazer uma vacina competente em menos de 1 ano. Qual é o problema? Dentro desse capítulo da politização das questões relativas à pandemia no Brasil, o governo de São Paulo, do governador João Dória, anunciou ontem o planejamento da vacinação de 4.300.000 crianças, 100% das crianças do estado, em 3 semanas. Seriam 250.000 doses aplicadas por dia. Parece inviável, porque o Ministério da Saúde comprou o primeiro lote que vai receber de vacinas pediátricas, é de 3.700.000 doses para o Brasil todo. Em São Paulo são 4.300.000 crianças. E esse lote vai chegar no dia 13, a primeira parte, vai ser distribuído dia 14 e dia 15. Depois, dia 20, tem mais um lote. Depois, dia 27, o último lote dessas primeiras 3.700.000. Paulo, é o que a Camila falou. A gente está vendo o repeteco do que aconteceu ano passado no início da vacinação. E uma coisa que os... A não ser que o governo de São Paulo tenha a Coronavac pediátrica, que ainda não foi aprovada. Que está sendo relutantemente... Há uma clara resistência em se aprovar a Coronavac para as crianças, muito embora estudos já declarem que a Coronavac é muito mais eficiente nos primeiros anos de vida. Agora, Paulo, uma coisa que, pegando apenas o complemento que a Camila falou, é assim...
não apenas nos Estados Unidos, vários países da Europa, até na América Latina, já está comprovado que o momento que a gente vive da pandemia, o segredo chama-se testagem. Então, assim, quanto mais houver testagem, mais certeza e mais tranquilidade a população vai ter. Nos Estados Unidos, as pessoas estão recebendo o teste em casa da Covid, dado pelo governo. Eu queria, sabe, fazer o teste numa farmácia, se você for comprar, o mínimo que você vai pagar é R$100. Não é qualquer pessoa, a imensa maioria do povo brasileiro não vai gastar R$100 para fazer um teste. Então, assim, o governo, nesse momento, em vez de ficar fazendo essas palhaçadas, essas cômicas reuniões com a imprensa, para não dizer nada, já deviam estar sentados e vendo. Não é apenas a vacina que tem que ser comprada, é o teste para ser enviado para casa, para tirar as pessoas dos postos de saúde e dos hospitais. Hoje estão todos os hospitais, todos os postos de saúde no Brasil inteiro, com filas quilométricas, porque a pessoa não sabe se está com Covid pela Delta, se está com a Covid pela Ômicron, se está com gripe, se está com outra doença, e vai todo mundo mesmo com criança, idoso, porque não tem medo de ficar em casa. Então o governo agora deveria fazer o que vários países, inúmeros países do mundo estão fazendo, é enviar o teste de Covid para casa, para evitar que as pessoas saiam de casa para ter esse esclarecimento. Então, nesse momento, tinha que ter um pouquinho de inteligência. Eu sei que é difícil para o governo, mas um pouquinho de inteligência e tirar as pessoas dos hospitais, tirar as pessoas dos postos de saúde, dando tranquilidade em casa. E só ir ao hospital ou posto de saúde quando realmente fosse necessário. Mas, em vez disso, todo mundo está lutando contra a vacina. Na verdade, os hospitais e as unidades de saúde, elas se tornaram, infelizmente, focos de contaminação. Porque vai muita gente contaminada para lá, acaba contaminando quem foi e não está contaminado, está com suspeita. Em Santos, inclusive, e São Vicente também, foram montadas tendas para isolar os pacientes com sintomas de influenza. E ainda tem a flurona, né, que é a pessoa infectada ao mesmo tempo pela Covid e pela influenza. Essa ninguém merece, né? Dupla infecção. A Opinião 2.0 volta depois do intervalo com um imbróglio que ontem a gente já previu aqui. O tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, foi barrado na entrada dele na Austrália e não vai disputar o Aberto da Austrália, ele que fez questão de viajar para lá sem vacina. Ele forneceu uma documentação justificando a não vacinação. O torneio aceitou, o país não. Depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, o Marcelo Pavão e a Camila Amorim, os dois são advogados, o Marcelo Pavão é também jornalista, estão analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador, nesta quinta-feira. Camila, que confusão a viagem do tenista sérvio Novak Djokovic, o número 1 do mundo, aí ele posando com as malas aí de partida com a Austrália, para a Austrália, foi barrado no baile o Novak Djokovic, Camila. Pois é, Paulo, uma coisa totalmente previsível, né? Então, assim, ele teve, como eu já falei várias vezes, ele teve a opção de não tomar a vacina, não tomou. O país tem a opção de não querê-lo lá por conta dele não ter tomado a vacina. Então, assim, outra coisa, antes de viajar, vai conferir as regras, né? Vai lá, ver se não adianta só o pessoal do Grand Open da Austrália aprovar. Enfim, tem as regras do país. É uma judiação ele não poder jogar o torneio, mas o país está certo. A regra é para todos. Então, não tem por que fazer uma exceção para ele, porque ele é um jogador número 1 do mundo. Isso teria que acontecer em todos os países. Não, a lei, né, a regra é para todos. Então, eu não sei qual foi essa justificativa que ele enviou, eu não li a respeito, mas ele tem que entender que ele não tomou, ele pode estar com o vírus, ele pode contaminar os australianos, um país onde as coisas estão meio controladas, onde está tudo... Eles abriram aos poucos, né? Então, assim,
o país conseguiu controlar a coisa. Aí vai lá um jogador de tênis, porque é o número 1 do mundo, porque tem um Grand Open para jogar, e fura todo esse bloqueio. Não está certo, não é o que deve acontecer. A gente já estava prevendo isso, né? É óbvio que isso ia acontecer. Ele quis arriscar, foi lá e foi barrado. Então agora ele coloca as coisinhas dele dentro da mala e volta, porque não tem o que fazer, não tem. Ou ele toma a vacina, né? Volta, toma a vacina e quem sabe no próximo Grand Open da Austrália ele jogue. O atual campeão, ele ganhou o US Open do ano passado, inclusive o Djokovic, no ano de 2021, ele protagonizou assim cenas que mostraram o ser humano Novak Djokovic muito abaixo do atleta Novak Djokovic. Paulo. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. A primeira coisa, a gente tem que destacar a Austrália. A Austrália, ela administrativamente é muito parecida com o Brasil. Né? É uma federação, a única coisa que, em vez de ter um presidente, eles têm um primeiro-ministro e a chefe de Estado é a Rainha Elizabeth. Mas é uma federação onde existem governadores com leis próprias e regras próprias. O que a gente precisa elogiar as instituições australianas? O governo federal da Austrália tem uma regra que impede a entrada de qualquer pessoa que não tenha sido vacinada. Porém, existe a possibilidade de cada estado estabelecer regras próprias e com responsabilidades próprias à sua decisão. O que aconteceu na Austrália? O governo federal disse: não daremos visto para ele porque ele não cumpre tais e tais regras. O estado onde ele iria jogar falou: a regra é federal. Ainda que eu possa ir contra a regra federal, o estado falou: não vemos nada que dê condições ao Djokovic receber o visto aqui estadual para entrada. E não deram. O Djokovic está no aeroporto, detido, entre aspas, ele não está preso, mas ele está... Está num hotel, né? Num hotel dentro do aeroporto, da área do aeroporto. Ele não pode sair do aeroporto e vai ser deportado da Austrália. Ele vai ser expulso da Austrália. E é assim que os governos precisam agir para a segurança de seu povo. Esse é um exemplo que a Austrália dá ao mundo. E o exemplo negativo do Djokovic é que ele esquece que ele é um ídolo, que crianças e adolescentes olham para o Djokovic como o sonho de vida. Ele é aquilo que muitos jovens desejam ser, que lutam para ser, que treinam para ser campeão, com todos os méritos de Djokovic. Só que ele é um ídolo de toda a criançada, de muitos milhões de pessoas. E ele, quando toma essas atitudes, porque ele não é apenas contra a vacina, ele é anti-vacina, ele defende que a vacina não seja aplicada. Assim, ele como cidadão, ele tem todo o direito de ter a opinião que ele quiser. Se ele não quiser tomar vacina, ele não toma. Mas como ídolo, ele precisa e deve respeitar as pessoas que o seguem. Ele precisa pensar nisso. Uma atitude de ser contra a vacina hoje é ser contra a vida. Isso no mundo todo. E com isso, ele está prejudicando o esporte, a vida dele, já tem tudo, mas ele está prejudicando a imagem dele e principalmente a influência que ele tem sobre as pessoas. E eu vou além, Paulo. O que está acontecendo com o Djokovic vai acontecer com o nosso Gabriel Medina, que é outro contra a vacina, atual campeão mundial de surf, que vai ter que participar de etapas em diversos países do mundo. Ele e o Kelly Slater, os dois são contra. Então, assim, vai chegar uma hora, nós já tivemos agora no final do ano, que foi pouco noticiado no Brasil, o Gabriel Medina recusou uma bateria, se não me engano, no México, porque ele precisava estar vacinado. Então ele falou assim, como eu posso abrir mão de uma bateria, eu não vou surfar nessa, eu vou na outra, e ele acabou sendo campeão. Só que agora o cerco está funilando. E aí o Gabriel Medina, o que ele vai fazer? É o atual campeão, que nem o Djokovic. Será que o Gabriel Medina também não está vendo que ele está influenciando negativamente a criançada que está entrando no surf e defendendo também o surf? Então a gente precisa pensar na influência. Por isso é que a gente, quando está na vida pública, a gente precisa saber o que a gente faz.
porque existem consequências. Da mesma forma que o Djokovic está fazendo esse absurdo, nós também precisamos prestar atenção nos nossos atletas, em especial no bicampeão mundial, Gabriel Medina, na má influência que ele está dando para a garotada. Então, ter opinião é uma coisa, ser ídolo e misturar as coisas é totalmente diferente. Bola fora totalmente para o Djokovic e espero que o Gabriel Medina volte à realidade. O Djokovic tem todo o direito de não se vacinar e o governo da Austrália tem todo o direito de proibir a entrada no país de um estrangeiro não vacinado ou de um australiano não vacinado tentando retornar ao país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez hoje de manhã um pronunciamento no Capitólio, que é a sede do Congresso americano, que há exatamente um ano atrás foi invadida por manifestantes que não queriam que o resultado das eleições presidenciais de 2020 fosse homologado pelo Congresso no começo de 2021. Aparentemente, e o Pavão vai falar mais sobre isso, os manifestantes eram insuflados pelo ex-presidente Donald Trump e, pior, houve 5 mortes, houve pelo menos 100 policiais feridos. Hoje o Joe Biden, Camila, disse que havia uma teia de mentiras do ex-presidente Donald Trump para comprometer a credibilidade das eleições de 2020. E ele fez uma pergunta: que país que nós queremos ser? O país da violência política ou o país que respeita a democracia? Em tese, essa é a essência do discurso do Joe Biden hoje, Camila. Paulo, vale a gente lembrar que desde o início, desde antes das eleições de fato, o Trump já estava falando que as eleições não seriam legítimas se ele perdesse. Então, isso é o que ele fez, né, já foi antes das eleições. Então, assim, eu acredito que realmente ele instigou as pessoas a fazerem alguma coisa por conta da posse do Biden. Teve a invasão ao Capitólio, foi muito feia. Eu lembro que até tinha uma jornalista brasileira que estava no Capitólio na hora da invasão, teve que ficar escondida por conta de tudo isso. E realmente a gente precisa saber o que a gente quer para o futuro. Eu acho que essa pergunta serve para nós brasileiros também, que esse ano temos eleições. O que nós queremos? Nós queremos continuar com um país negacionista que finge que nada está acontecendo. Nós queremos ter uma teia também de corrupção, que a gente não sabe exatamente. Tentou-se combater esta corrupção, mas acabou que por conta de legislação brasileira, por como funciona o nosso judiciário, acabou caindo tudo por terra. O que nós queremos para o próximo mandato? O que nós queremos para nós brasileiros? Tá bom do jeito que tá? Para mim não tá. Tá bom do jeito que estava antes com outros governantes? Para mim também não estava bom. Eu quero um país que eu possa viver tranquilamente, onde eu possa ter filhos e saber que os meus filhos não vão sofrer esse confinamento que nós temos. Eu não vou ter que criar ninguém na bolha. Porque hoje nós temos tudo aqui no Brasil, paga-se plano de saúde, paga-se segurança privada, paga tudo, porque a gente não tem isso do governo. Então, da mesma maneira que o Biden fez essa pergunta para os americanos, eu acho que vale ficar para nós brasileiros também. O que nós queremos para o futuro? E, assim, eleição é uma questão muito importante. Então, igual o Biden colocou para os americanos, a forma, né, de como tudo aconteceu, de como a eleição foi, o tanto que ele teve que brigar para essa democracia americana continuar, como que nós brasileiros queremos? Nós queremos vou usar um termo que não é bem isso, né? Uma ditadura? Nós queremos continuar com essa democracia, essa liberdade que nós temos? O que também nós brasileiros queremos? Então, o pronunciamento do Biden foi nesse sentido, de como os americanos querem que continue. E eu acho que nós brasileiros também devemos fazer essa mesma reflexão, principalmente no ano eleitoral. O que nós queremos? Biden também ele fez uma citação interessante nesse discurso, Pavão. Ele disse que a eleição de 2020 presidencial nos Estados Unidos foi a maior demonstração de força da democracia dos mais de 2 séculos, né, de independência de nação dos Estados Unidos. Por quê?
porque foi a com maior comparecimento, né? Nunca tantos eleitores foram exercer o direito do voto como na eleição de 2020. Sim, Paulo. Mobilização, né? Exatamente. E você vê, assim, pegando apenas um gancho rápido, foi o que aconteceu agora recentemente no Chile. O voto é facultativo no Chile. Houve uma mudança, uma quebra de paradigmas no Chile. Por quê? Porque as pessoas foram votar. Nos Estados Unidos, Paulo, esse ataque ao Capitólio ele é emblemático, porque existem dois fatos históricos, né? Esse do Capitólio, do 6 de janeiro de 2020, e o 7 de dezembro de 1941. Foram os dois ataques aos Estados Unidos. Veja, Pearl Harbor é uma base naval na costa havaiana do Pacífico. Fora Pearl Harbor, que era o local mais próximo do coração americano que chegaram, o Capitólio está na capital americana, em Washington, D.C., e foi incentivado por um presidente. E o mais grave, hoje já se sabe que o então vice-presidente, o Mike Pence, né, o vice-presidente Trump, implorou, ele não pediu. Hoje, a conversa telefônica que foi divulgada, ele implora ao presidente Trump para que impeça a invasão e o Trump fala que não vai fazer nada. Então, isso é tenebroso, é o que a Camila falou. A democracia ela ficou tão perto do fim, no dia 6 de janeiro de 2020, que o mundo, com tanta coisa que vem acontecendo, que já vinha acontecendo, acabou passando por cima. Mas foi um fator que, naquele momento, muita coisa ficou em jogo. Então, hoje, já se sabe que o ex-presidente Trump teve participação ativa na invasão do Capitólio e que isso não é perdoável pela democracia americana, sejam republicanos ou democratas. E a gente não pode esquecer, Paulo, que 30 milhões de americanos ainda acreditam que o Trump venceu as eleições. Então, assim, de uma vez por todas, a verdade precisa e deve vir à tona para que as coisas voltem a andar, que a gente escolha entre formas de governo, mas não entre bandidos ou assassinos ou quem quer que seja, que a gente escolha a forma como as pessoas vão conduzir os países, as prefeituras e os seus estados, mas não entre bandidos e cafajestes. A gente precisa mudar. E só existe isso que você falou, Paulo, a democracia só tem um remédio, é com a participação de todos. Enquanto, e aqui trazendo para o nosso país, a gente ficar disputando o voto branco e o voto nulo, como se, eu vou votar naquele, mas eu não vou ter dor de cabeça, porque eu não votei em nenhum dos dois, então, olha, não tem problema. Tem problema sim, porque é uma ação direta. A decisão de não querer participar. Então a gente precisa, se a gente não está contente com o país, se a gente não está contente com os nossos representantes, é só participando que a gente vai decidir o que é melhor para a gente. No dia 14 de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que tiraria 10 dias de folga, 5 dias antes de Natal e 5 dias depois. Aí ele veio para cá, para Guarujá, para o Forte dos Andradas, ele foi para Santa Catarina, passeou de jet ski, comeu esse camarão, que ele disse que não mastigou direito e deu esse problema. Eu até vi uma meme na internet dizendo assim, se o camarão já provocou Imagina o Lula, né? Imagina Lula, né? Se o camarão já provocou esse problema. Mas agora, ontem, na entrevista coletiva, o presidente Jair Bolsonaro disse que é maldade dos adversários dizer que ele tirou férias. Então o Pavão tem que explicar, eu não entendi nada, né? Ele tem que explicar. Depois do intervalo, o Pavão explica qual é a diferença da folga para as férias. Tem diferença, lógico que tem, né? Quando fala folga, não é férias, porque não estão previstas as férias do presidente. É uma confusão, eu vou deixar para o Pavão explicar depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco desta quinta-feira, que tem o Marcelo Pavão e a Camila Morim, os dois advogados, o Pavão também jornalista, analisando, comentando as notícias com você. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro reclamou aí de quem falou nas férias deles. Vamos acompanhar o áudio, o que ele falou com a
vestindo a camisa do Juventus, o simpático Juventus da capital. O presidente não tem férias. É maldoso quem fala é que eu estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski, dou lá uns cavalos de pau no carro, lá no Beto Carreiro. No dia 14 de dezembro, ele falou que ia tirar essa folga. Agora ele diz que é maldoso quem fala de férias. Realmente, ele, se for estritamente no sentido do que é férias, ele não tirou férias porque ele não transmitiu o cargo, não é, Pavão? Exato. Então, a gente precisa deixar primeiro claro a seguinte situação. A Constituição Federal não prevê férias do presidente. E ele simplesmente, ele tem... Quando ele quer fazer alguma pausa... A Constituição Federal não prevê as férias do presidente porque ele teria que transmitir o cargo, ele não transmitiu. E ele, no começo desse pronunciamento, e até no pronunciamento anterior, ele se justificou, dizendo, eu não tive férias, eu continuei trabalhando, a Lei Rouanet, ele até explicou com o exemplo da Lei Rouanet, não é, Pavão? Sim, a gente precisa deixar claro, Paulo, primeiro, a Constituição ela não prevê férias do chefe do Executivo. O que o presidente precisa fazer quando ele quer ter uns dias, uma semana, que não é um problema, ele pode ter as suas férias, a sua folga, só que ele precisa transmitir o cargo para o vice-presidente, o que ele não o fez. Então, e não quer fazer, né, evidentemente. E não quer fazer. Então, assim... Vamos pensar, enquanto a Bahia, Tocantins, Minas estão sofrendo, Espírito Santo estão sofrendo com chuvas, mortes, desabamentos. Pernambuco, né? Pernambuco, desabastecimento, a população se organizando. Para ele estava, como ele próprio disse, dando cavalo de pau no Beto Carreiro e andando de jet ski comendo camarão sem mastigar. Aí o que acontece? É esse o que a gente quer num momento de crise, onde nós estamos no meio de uma pandemia, com desastres naturais, crise na economia, falta de políticas, e o presidente quer tirar suas férias? Passe para o vice-presidente. Ah, porque ele não quer passar para o vice-presidente? Então é outro problema. Agora, o presidente Bolsonaro, ele precisa, de uma vez por todas, aprender que as imagens estão gravadas. E esse tipo de manipulação, de olha, o presidente... De fato, ele pega a informação de que não há férias do presidente e disse que ele não estava de férias. Tecnicamente, não. Mas na prática, sim. E isso é o governo Bolsonaro. Fala uma coisa, faz outra, e aí depois ele é capaz de desfalar tudo e desfazer tudo, e depois voltar tudo ao normal ou à origem. Então, é uma grande confusão o governo Bolsonaro. É lamentável que isso continue a ocorrer, porque gostaríamos nós de estar aqui falando de um governo que faz ou comentar o que deixa de fazer, e não um governo que não faz, não quer fazer, só atrapalha e não tem empatia por seu povo. Eu não entendo como ainda tem gente que segue uma pessoa que não tem menor empatia, menor apreço pela população. Sinceramente, isso é uma coisa que eu jamais vou conseguir entender. Camila Amorim, férias é uma coisa, folga é outra? Paulo, eu vou começar aqui que férias são para os trabalhadores. Será que o nosso presidente está trabalhando para merecer férias? E, além da Constituição não permitir, a gente precisa ver, né? Porque quem trabalha é que tem férias. Ele foi, como sempre, né? Ele está na contramão. A população brasileira sofrendo por chuvas, por tudo, e ele dando as fugidas de jet ski, igual ele mesmo disse, e comendo camarão sem mastigar. Assim, o nosso presidente, de novo, ele passa por um palhacinho, né? Porque as coisas que ele faz são inacreditáveis. E, além de tudo, o Pavão falou da camiseta do Juventus, isso não é uma postura de presidente. Nem assim, começa pela vestimenta dele, ele não se apresenta como uma pessoa a ser respeitada. Então, assim, para você ter respeito, você tem que respeitar e impor esse respeito. Nem isso ele faz. Então, assim, o presidente, mais uma vez, esquece do que falou, esquece do que tem gravado. Se ele estivesse trabalhando mesmo, ele teria tomado alguma atitude em relação à Bahia, em relação a Minas Gerais, Tocantins, todos que estavam debaixo d'água. E ele não fez.
ele não fez nada, ele passou literalmente de férias. Só que ele não sabe que a Constituição não permite. Ou ele aprendeu depois para dar entrevista, enfim, ele não sabe, ele precisa do pavão lá no palácio para entender o que é férias, o que é folga. Mais uma vez ele pisou na bola. E um alerta, gente, mastiguem 15 vezes o camarão antes de engolir, porque para não ficar entupido igual o nosso presidente ficou. Tem uma frase que diz que na prática, que a prática é diferente da teoria. Tem uma outra frase que diz essa, que diz assim, na prática a teoria é outra, né? Ironizando isso. E o caso que a gente vai analisar agora é bem esse. Na teoria, um médico de plantão deveria estar de plantão. Ele, se não tem paciente para atender, ele poderia estar estudando. O que ele não poderia estar dormindo ou deitado. Na prática, o médico é um trabalhador submetido a condições de trabalho, muitas vezes, em função de plantões, também desumano, como acontece com trabalhadores de turno, como acontece com motorista de caminhão, como acontece com uma infinidade de profissionais. E quando não tem paciente, às vezes o médico dá uma cochilada, tem até cama, muitas vezes, no consultório. Essa cochilada fazendo o paciente esperar no plantão é inaceitável. A prefeita de Ubatuba ficou muito brava porque ela surpreendeu um médico dormindo. Como é que é isso na teoria e na prática, hein, Pavão? Olha, Paulo, eu acho que a gente precisa começar analisando a seguinte situação. Em regra, não digo que são todos, mas em regra, o médico que atende em Praia Grande é o mesmo que atende em Santos, que atende em Cubatão e provavelmente atende em Ubatuba. Então, se a gente for levantar a folha de trabalho desse médico, provavelmente ele não tem folga, que é o que a gente vê, por exemplo, em diversos, quando faz 12 por 36, por exemplo, pessoas de segurança, muitos médicos, muitos profissionais de saúde. Além dessa questão de estar todo mundo no osso por causa da pandemia, nós temos essa excessiva carga de trabalho. Então, o cara, ele trabalha 12 horas em Ubatuba e só vai voltar daqui a 3 dias. Só que, enquanto ele não volta nesses 2 dias de intervalo, ele está ou em Caraguá, ou ele está em São Sebastião, ou São José dos Campos, enfim. Ele passa a trabalhar em outras situações que não o permitem descansar. Então isso a gente precisa começar a ver que os profissionais de saúde, essas jornadas 12 por 36, que é a média que eles fazem, precisa ser revista, tá? Porque é excessivo, as pessoas ficam complementando o salário, tendo 2, 3 salários e não fazem. Então, primeira coisa que eu acho que precisa ser atacada é a questão do trabalho em si, que não pode mais continuar o mesmo profissional trabalhando sem folgas, e é óbvio que ele vai chegar uma hora e vai dormir. A outra parte é o do serviço público, que isso precisa ser muito bem administrado. Essa questão da prefeita pegar o médico dormindo no consultório, no posto, é porque a coisa já estava num nível fora de controle, porque senão já tinham avisado. Então a gente precisa repensar a administração de pessoal, principalmente em áreas vitais como a da saúde, tentar diminuir essa... como você falou, Paulo, ele deveria na sua folga ou na ausência de paciente estar estudando, estar vendo um outro caso, mas jamais. Agora, é impossível, se ele não dorme de dia ou à noite, ele vai dormir no trabalho. E é assim que fazem. Muitos, inclusive, têm a prática abominável de um ficar colocando o dedinho pelo outro no ponto. Então, é o plantão do Dr. Paulo. Mas o Dr. Paulo hoje tem uma festa de criança. Então vamos trocar com o Dr. Marcelo. Aí o Dr. Marcelo vai no lugar. Ninguém sabe quem é que está atendendo as crianças ou os pacientes. Então a gente precisa ter uma administração mais eficiente. Aquilo que a Camila falou agora. Não precisa de pavão no governo, não. Precisa de pessoas que saibam o que estão fazendo e para que estão ali. Então, é aquela coisa, você quer ser do serviço público, você prestou concurso, então você tem que cumprir. E as suas regras. Esse médico, sinceramente, não tem desculpa.
paciente esperar e ele está dormindo, não tem desculpa. Então as coisas, é aquela coisa, você prestou no concurso, o governo está te pagando salário, então se você não quiser mais, pede exoneração, cai fora, vai trabalhar no teu consultório. O povo paga imposto, e muito alto nesse país, para chegar e um médico está dormindo. Não tem perdão isso. Não está contente, não está com condição de aguentar o batente, vai trabalhar na sua clínica, no seu consultório, vai ser feliz, mas não deixa o povo esperando. O médico dormir, deixar o paciente esperando aí durante o plantão dele, isso é completamente inaceitável. Já dormir também deveria ser bem reprimido, né? Ele pode utilizar melhor esse período em que ele não tem paciente, Camila. Paulo, não tem como desculpar o médico, não tem nenhuma maneira de falar, ok, ele fez certo. Mas como o Pavão disse, esses médicos, se não estão num plantão X, estão num plantão Y, vão de cidade a cidade. Por que eles fazem isso? Porque são mal remunerados. Então, assim, o que eles ganham em um plantão, ou sendo médico de uma só prefeitura, ou de um só lugar, não tem como ele ter uma vida sustentável. Então, se esses médicos tivessem um salário decente, eles talvez não precisassem fazer isso, porque é do ser humano dormir, a gente precisa dormir 1 hora. Mas se você vai fazendo, vai emendando um plantão no outro, para conseguir ter uma remuneração, chega uma hora que você esgota. Você esgota e dorme onde tiver. Então, assim, está errado deixar o paciente esperando. Está errado, não se deve fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado do médico, que esse médico, ser médico, ainda mais no momento que nós estamos, é 100% pressão. Você está raciocinando muito mais, é uma doença nova. Então, assim, o médico está esgotado só pela situação que nós estamos vivendo. E ele vai emendando plantão com plantão, chega uma hora que esgota. Então, assim, não tem como desculpar esse médico, mas tem como entender o que aconteceu. E aí vem também de todos nós cobrarmos uma remuneração melhor para os médicos para que eles não precisem fazer isso. Atender em consultório, ok, mas o mercado para consultório não é para todos, porque a partir do momento que você vai num consultório, você paga aquela consulta. E hoje em dia a gente sabe que todo mundo é mal remunerado. Então, muitas vezes você não tem o dinheiro para ir no particular, no consultório. Você vai no sistema público e acaba encontrando isso. Então, eu acho que assim, o Estado, quando eu digo Estado, são todos, não importa a entidade, precisa rever a remuneração do médico, o médico precisa rever a postura dele. Só não dá para ficar deixando o paciente esperando, porque às vezes é uma emergência, muitas vezes é uma coisa, as pessoas só vão para o hospital quando chegam no limite. Então pode-se perder uma vida em função disso. O show da banda Jota Quest, programado para amanhã em Praia Grande, foi suspenso porque alguns componentes da banda, não se sabe se o vocalista, o Rogério Flauzino, está ou não com Covid, mas alguns componentes da banda testaram positivo e o show foi cancelado, show que seria amanhã em Praia Grande na programação de verão. Hoje é dia 6 de janeiro, dia dos Reis Magos. Tradicionalmente é o dia em que se desmancha a árvore de Natal, se tiram os enfeites de Natal. E a história dos Reis Magos é uma das mais encantadoras histórias da humanidade, né? Mago é um sábio. Se tratava por mago o sábio antigo. E esses 3 reis magos, eles são carregados de simbologia. O Melchior ou Belchior simboliza a raça europeia, pela tradição seria filho de Jafé, um dos filhos de Noé, e entregou a Cristo como presente ouro no nascimento, como símbolo da nobreza do Cristo. O Gaspar representa a raça asiática, representa os asiáticos. Ele é filho do Sem, outro filho de Noé, pela lenda ou pela tradição, e entregou a Cristo incenso, que representaria a essência divina do Cristo. E o terceiro rei, Baltazar, representa a raça africana, seria filho do Cã, outro filho de Noé, descendente de outro filho de Noé, e entregou a Cristo a mirra, que é uma erva amarga, representando o sofrimento ao qual Jesus estava destinado. A história de como eles encontraram o Cristo também é muito bonita, com a
estrela, né, com a estrela de Belém, que é um fenômeno astronômico que realmente existiu e que, pela tradição, guiou os 3 reis magos até o local onde Cristo nasceu. Paulo, você está contando a história, assim, é linda essa história, mas eu não posso dizer que não está passando pela minha cabeça a imagem do Monty Python, da vida de Brian, quando os 3 reis magos erram a manjedoura do Cristo e vão no Brian. É muito engraçado, a vida de Brian é um filme do século passado. Mas a história e essa imagem aí também muito bonita, né? A história dos 3 reis magos chegando em camelos para saudar o nascimento de Cristo, orientados pela estrela de Belém e com toda essa simbologia, é muito bonita, não é, Camila? Muito bonita, eu estava aqui no interior, lá onde eu tenho casa, em Minas, é dia de Folia de Reis. Então, são 3 pessoas, mais gente tocando instrumento, que eles vão de casa em casa, eles batem de casa em casa e tocam música, cantam, são muito alegres. E lá, né, a tradição é que depois que os reis magos, né, depois que passaram pela sua casa, aí que você começa a desmontar a decoração de Natal. É uma história muito bonita e a Folia de Reis faz parte da minha vida por causa dessa questão do interior. Então, traz boas lembranças, né, além de ser uma história muito, muito bonita. A música do Tim Maia também, né? Do Dia de Reis, né? Não saberia agora. Tem uma música do Tim Mas Maia. é lindo. E o folclore brasileiro, Paulo, é maravilhoso, né? Ele é riquíssimo. Não só a Folia de Reis, mas várias passagens, né, religiosas foram adaptadas, o sincretismo, né? Eles foram adaptados. E isso, assim, todo brasileiro deveria ter contato, assim. Afortunada é a Camila de ter contato com esse folclore genuíno brasileiro. Todo mundo deveria ter. Aqui no litoral a gente tem menos, mas no interior, mais para o Nordeste, o Sul também é muito rico. A gente merece conhecer o folclore brasileiro e festas. É uma festa do bem. A gente está vendo que é a visita de 3 reis magos. Se eles foram visitar ou não foram, se você é católico, não interessa. Interessa que é uma história do bem, uma história positiva, uma história que traz paz, uma história que traz amor, que traz esperança. E é isso que a gente precisa. A gente precisa festejar a vida sempre, principalmente após esse período que a gente está passando, essa coisa, a gente precisa festejar. Cada vez que a gente se olha e fala, estamos saudáveis, a gente precisa festejar, agradecer e sempre desejar que não apenas eu tenha saúde, mas que todos nós tenhamos saúde. No Evangelho de Lucas, conta a história do nascimento de Jesus, contada para ele, que não viu, que nem conheceu Jesus, por Maria, a mãe de Jesus, numa entrevista. Seria uma entrevista hoje, né? Uma conversa. E no Evangelho de Mateus tem essa história bonita aí da visita dos Reis Magos a Jesus Cristo no nascimento com a estrela de Belém. E com essa história a gente termina a opinião de hoje, que teve Marcelo Pavão e a Camila Morim comentando as notícias com você, analisando, e teve o trabalho técnico de jornalismo, assim, da equipe esperta daqui do Sistema Costa Norte, teve principalmente audiência, carinho, companhia da telespectadora e do telespectador da TV Cultura Litoral. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, ou na reapresentação à meia-noite, e uma ótima quinta-feira para você, que você merece.